Um homem em situação de rua encontra uma carteira cheia de dinheiro e documentos. Ele decide devolvê-la ao dono. O empresário, impressionado com sua honestidade, faz isso. Marcelo sempre foi um homem de princípios sólidos e valores familiares, crescido em um lar humilde. Ele era o filho mais novo de 3 irmãos, mas os laços familiares se enfraqueceram com o tempo. Seus pais, Rodrigo e Elis, eram pessoas simples, de coração generoso, que trabalhavam duro para garantir que nada faltasse aos filhos. Marcelo admirava a ética de trabalho do pai, que, como pedreiro, enfrentava o sol escaldante e as intempéries para colocar comida na mesa. Sua mãe, uma empregada dedicada, passava longas horas limpando. Desde cedo, Marcelo aprendeu o valor do trabalho e da honestidade. Ainda adolescente, ele começou a ajudar o pai nas obras e logo se destacou como um rapaz dedicado e responsável. Você tem um futuro brilhante, Marcelo, dizia seu pai, enquanto limpava o suor da testa, orgulhoso do filho. A relação com os irmãos, no entanto, nunca foi das mais fáceis. Com personalidades diferentes, cada um seguiu seu próprio caminho. Os irmãos mais velhos, Carlos e Marcos, deixaram a casa cedo, cada um em busca de seus próprios sonhos, e o contato foi se tornando cada vez mais raro. Quando completou 25 anos, Marcelo decidiu abrir seu próprio negócio, uma pequena loja de material de construção que, apesar das dificuldades iniciais, começou a prosperar com o tempo. Era um homem trabalhador e determinado, disposto a enfrentar qualquer desafio para ver seu empreendimento crescer. Nesse período, conheceu Fernanda, uma jovem professora que rapidamente se tornou o grande amor de sua vida. Eles se casaram pouco tempo depois, em uma cerimônia simples, mas cheia de felicidade. Fernanda era o apoio que Marcelo precisava em sua jornada. Ela o incentivava nos momentos de dúvida e celebrava cada pequena conquista ao seu lado. Com o passar dos anos, o casal se dedicou a construir uma vida juntos. Marcelo investiu na expansão da loja, enquanto Fernanda continuava a lecionar na escola local. Os planos de terem filhos foram adiados devido ao ritmo de trabalho intenso, mas eles sonhavam com o dia em que seriam pais. Um dia, nossa casa vai estar cheia de risos de crianças, dizia Fernanda com um sorriso, enquanto abraçava Marcelo na varanda de casa. Apesar dos altos e baixos, a vida parecia encaminhada para o casal, até que uma série de infortúnios começou a desmoronar tudo o que haviam construído. O primeiro golpe veio com a crise econômica que atingiu o país. A loja de Marcelo, que antes prosperava, começou a enfrentar sérias dificuldades financeiras. As vendas despencaram, as contas se acumularam, e Marcelo se viu forçado a tomar empréstimos para manter o negócio de pé. Ele passava noites em claro, preocupado com a possibilidade de falir. Fernanda, sempre ao seu lado, tentava consolá-lo. Vamos superar isso juntos, Marcelo, dizia ela, segurando suas mãos. No entanto, o peso da responsabilidade começou a cobrar seu preço, e Marcelo, pela primeira vez, sentiu medo real de perder tudo o que tinha. Em meio à turbulência financeira, a saúde dos pais de Marcelo também começou a declinar. Seu pai, Rodrigo, sofreu um infarto fulminante, e Marcelo sentiu a perda como uma facada no peito. A dor de perder o homem que sempre fora sua inspiração foi avassaladora. Pouco tempo depois, sua mãe adoeceu gravemente. Após meses de luta contra uma doença incurável, também faleceu. Marcelo sentiu como se o mundo estivesse desabando sobre ele. Sem irmãos por perto, Carlos estava no exterior e Marcos perdido em seus próprios problemas. Marcelo se viu sozinho para lidar com o luto. Com a falência da loja, a perda dos pais e as dívidas se acumulando, Marcelo e Fernanda precisaram vender a casa para quitar parte das pendências. Eles se mudaram para um apartamento pequeno, tentando recomeçar, mas o desgaste emocional era evidente. Fernanda começou a apresentar sinais de depressão, e o relacionamento, que antes era um refúgio, tornou-se um desafio diário. Não sei como chegamos a esse ponto, dizia Marcelo, sentindo-se impotente diante da situação. Fernanda, que sempre fora forte, agora parecia uma sombra do que fora um dia. O ponto final veio quando Fernanda, incapaz de lidar com as pressões e as perdas constantes, decidiu partir. Eles se separaram de forma amigável, mas para Marcelo, foi como perder a última âncora que o mantinha firme. Sozinho, sem família e sem emprego, ele acabou sendo despejado do pequeno apartamento que alugava. As portas se fecharam, e Marcelo se viu nas ruas, um lugar que ele jamais imaginou que um dia chamaria de lar. Seus dias tornaram-se uma sequência de incertezas, vivendo de pequenos bicos, sem rumo e com a esperança se esvaindo a cada novo amanhecer.
Agora, Marcelo era apenas mais um entre tantos outros invisíveis, andando pelas calçadas da cidade, lutando para sobreviver. Ele vagava com uma mochila velha nas costas, onde guardava os poucos pertences que lhe restavam. O rosto, antes marcado por sorrisos e sonhos, agora carregava as cicatrizes do tempo e das desilusões. Ele ainda mantinha a dignidade, recusando-se a se entregar ao desespero, mas cada dia era uma batalha silenciosa contra a tristeza e a solidão. Era uma manhã fria, e as ruas estavam começando a se movimentar com a correria habitual do centro da cidade. Marcelo, como fazia todos os dias, perambulava sem rumo, buscando um lugar onde pudesse conseguir algum trabalho temporário ou um pedaço de pão para enganar a fome. O vento constante anunciava mais um dia difícil pela frente. Vestindo seu casaco surrado e com as mãos enfiadas nos bolsos, ele caminhava cabisbaixo pelas calçadas, desviando de pessoas apressadas que pareciam nem notar sua presença. Marcelo estava acostumado com a indiferença, mas mesmo assim, sentia uma pontada de dor cada vez que alguém desviava o olhar ao passar por ele. Enquanto andava, Marcelo notou algo no chão que parecia fora de lugar, um brilho que contrastava com o asfalto sujo. Ele se abaixou, curioso, e encontrou uma carteira de couro marrom, bem cuidada, algo que claramente não pertencia ali. Hesitante, ele pegou a carteira, olhou ao redor e, não vendo ninguém por perto que parecesse ter perdido algo, decidiu abrir. Seus olhos se arregalaram ao ver o conteúdo, uma quantia considerável de dinheiro, notas bem organizadas e vários cartões, incluindo documentos de identificação que pertenciam a um homem chamado Tiago Estrada, um empresário de aparência elegante pela foto no documento. O coração de Marcelo acelerou. Ele não se lembrava da última vez que tinha segurado tanto dinheiro nas mãos. A quantia era mais do que ele conseguiria em semanas de pequenos trabalhos, e seu primeiro pensamento foi o que qualquer um em sua situação poderia ter. Esse dinheiro poderia significar dias de menos fome, de menos frio, talvez até uma chance de recomeçar. Marcelo fechou a carteira por um momento, sentindo o peso da decisão que estava diante dele. Ninguém vai saber, pensou, lutando contra a própria consciência. A tentação de ficar com o dinheiro era forte, uma solução rápida para um problema que parecia não ter fim. Enquanto caminhava de volta, Marcelo sentiu o peso da carteira em sua mão como se fosse um fardo de moralidade. Sentou-se em um banco na praça, longe do movimento, tentando organizar seus pensamentos. Ele olhou para o céu, procurando respostas que não vinham. O que eu faço? Murmurou para si mesmo. A lembrança dos ensinamentos de seu pai, Rodrigo, ecoava em sua mente. Marcelo, sempre seja honesto, não importa o que aconteça. As palavras pareciam ressurgir de um passado distante, mas nunca tão relevantes como naquele momento. Marcelo sabia o que precisava fazer, mesmo que fosse difícil. Ele fechou os olhos, respirou fundo e decidiu, iria encontrar o dono da carteira. A busca começou pelas redondezas, perguntando de forma tímida aos comerciantes e pedestres se conheciam Tiago Estrada. Alguns o ignoravam, outros balançavam a cabeça negativamente, e outros ainda olhavam com desconfiança. Quem perderia tanto dinheiro assim? Perguntava um vendedor de jornal, enquanto Marcelo mostrava o documento do empresário. Ninguém parecia saber de nada, mas Marcelo continuou. Cada reunião que ouvia reforçava o quanto essa missão seria desafiadora, mas ele não desistiu. Sabia que sua integridade estava em jogo, e ele não queria perder o que restava dela. Depois de horas de busca infrutífera, Marcelo finalmente encontrou uma pista em um café onde parou para beber um copo de água. O atendente, um jovem chamado Leonardo, reconheceu o nome. Tiago Estrada. Acho que ele tem um escritório na Avenida Central. Sempre vem por aqui tomar café, disse o jovem, apontando na direção da avenida movimentada. Marcelo agradeceu com um aceno e partiu, sentindo um misto de alívio e ansiedade. Era como se uma luz tivesse surgido no fim do túnel, mas ainda havia um longo caminho pela frente. Marcelo caminhou até a Avenida Central, seus passos firmes, mas seu coração pesado com a responsabilidade da tarefa. Ao chegar ao endereço indicado, ele se deparou com um prédio imponente, de vidro espelhado, com um letreiro que dizia Estrada e Associados. Marcelo parou diante do edifício, sentindo-se pequeno diante da grandiosidade do lugar. Ele olhou para a carteira mais uma vez, percebendo quão distante estava daquele mundo de sucesso e riqueza. A entrada do edifício era movimentada, com pessoas bem vestidas entrando e saindo, celulares nas mãos e semblantes sérios. Marcelo hesitou antes de entrar. Ele nunca tinha se sentido tão fora de lugar, mas sabia que precisava terminar o que começou. Com passos lentos, aproximou-se da recepção.
A recepcionista, uma mulher elegante e ocupada, lançou-lhe um olhar curioso quando ele se aproximou. Marcelo engoliu em seco, nervoso. Com licença, eu encontrei esta carteira na rua. Ela pertence a Tiago Estrada, disse ele, estendendo a carteira, que agora parecia pesar toneladas. A recepcionista franziu o senho e olhou para Marcelo de cima a baixo, como se tentasse entender como um homem em sua condição poderia estar ali. Tiago está em uma reunião agora? Você pode esperar um momento, disse a recepcionista, ainda desconfiada. Marcelo assentiu, sentando-se numa das poltronas da recepção. Ele respirou fundo, sentindo um misto de nervosismo e alívio. Não sabia o que esperar daquele encontro, mas algo em seu íntimo lhe dizia que estava no caminho certo. Marcelo olhou ao redor, observando os detalhes do lugar, quadros de paisagens urbanas nas paredes, revistas de negócios sobre a mesa de centro e um painel digital com as conquistas da empresa. Enquanto esperava, Marcelo refletia sobre o que o havia levado até ali. Sua vida tinha sido cheia de reviravoltas, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava fazendo algo que importava. Ele não sabia se Tiago iria agradecê-lo ou apenas aceitar a carteira de volta e seguir com sua vida, mas para Marcelo, o simples ato de estar ali já era uma vitória moral. Ele segurava o braço da poltrona com força, tentando conter a ansiedade, enquanto esperava pelo momento de entregar a carteira ao seu verdadeiro dono. A reunião de Tiago finalmente chegou ao fim, e ele se levantou da mesa de conferências, ainda conversando com alguns de seus colegas. Era um homem de negócios bem-sucedido, acostumado a resolver problemas rapidamente e acomodar sua empresa com mão firme. Enquanto se dirigia para sua sala, a recepcionista, Isabela, uma mulher eficiente e atenta, se aproximou com um semblante de leve preocupação. Senhor Estrada, desculpe interromper, mas tem um homem na recepção. Ele diz que encontrou sua carteira na rua. Para ser honesta, ele parece meio suspeito, disse ela, tentando escolher as palavras com cuidado. Tiago franziu a testa, surpreso. Ele nem havia notado que estava sem a carteira, ocupado demais com as responsabilidades do dia. Suspeito, como? Perguntou ele, intrigado, enquanto pegava alguns documentos sobre sua mesa. Isabela hesitou antes de responder. É que ele parece um morador de rua. Eu não sei como ele encontrou sua carteira, mas achei melhor avisá-lo antes de deixá-lo entrar, disse Isabela, ainda cautelosa. Tiago pensou por um momento e, vendo a urgência da situação, respondeu rapidamente. Deixe-o entrar, por favor. Quero falar com ele agora. Isabela assentiu e foi até a recepção, chamando Marcelo que, ansioso, aguardava na poltrona. O senhor Estrada vai vê-lo agora, disse ela, ainda um pouco desconfiada, mas indicando a direção da sala de Tiago. Marcelo se levantou, ajeitando a jaqueta velha e caminhando em passos tímidos até o escritório luxuoso. Quando entrou, Tiago estava em pé, aguardando com uma expressão séria, mais curiosa. Você encontrou minha carteira? Perguntou Tiago diretamente, olhando para Marcelo com uma mistura de surpresa e desconfiança. Sim, senhor. Eu estava andando pela rua quando a vi caída no chão. Eu sei que poderia ter ficado com dinheiro, mas achei que o certo era devolvê-la, disse Marcelo, hesitante, estendendo a carteira para Tiago. Tiago a pegou, abrindo-a rapidamente constatando que tudo estava ali, o dinheiro, os cartões e, principalmente, os documentos que ele tanto precisava. Tiago soltou um suspiro de alívio e olhou para Marcelo com um novo olhar, agora misturado de gratidão e surpresa. Você não faz ideia do quanto isso é importante para mim. Eu tenho uma viagem urgente amanhã, e sem esses documentos, eu não conseguiria embarcar. Não sei nem como agradecer, disse Tiago, sua voz carregada de sinceridade. Marcelo deu um sorriso tímido, mas não conseguiu evitar um comentário honesto sobre sua própria situação. Senhor, eu só fiz o que achei certo. Não importa a situação em que estou, honestidade é tudo que me resta, disse Marcelo, desviando o olhar, sem querer chamar muita atenção para si. Tiago observou Marcelo com atenção. Ele via um homem de aparência cansada, roupas gastas e um semblante que carregava histórias de sofrimento, mas também de dignidade. Era difícil de acreditar que alguém em tais condições tivesse recusado a chance de pegar o dinheiro e seguir em frente. Você mora na rua? Perguntou Tiago, tentando entender mais sobre aquele homem que, sem querer, lhe devolvera não apenas uma carteira, mas uma sensação de fé na humanidade. Sim, senhor. Já faz algum tempo. Perdi meu negócio, minha casa, minha família.
Agora tento sobreviver um dia de cada vez. Quando encontrei sua carteira, pensei por um momento em ficar com dinheiro, mas eu não conseguiria viver com isso, explicou Marcelo, com um tom de voz firme, mas também marcado pelo peso de suas experiências. Tiago ficou em silêncio por um instante, sentindo que aquela conversa estava além de uma simples devolução de um objeto perdido. Era um encontro de valores que muitos ao seu redor, com tudo que possuíam, não conseguiam demonstrar. Eu não esperava isso, Marcelo. De verdade, você fez mais do que muita gente faria, disse Tiago, aproximando-se e tirando todas as notas de dentro da carteira. Ele as contou rapidamente, sem hesitar, entregou todo o dinheiro a Marcelo. Por favor, aceite isso. Sei que não é muito diante do que você enfrenta, mas é uma forma de mostrar minha gratidão, disse Tiago, olhando Marcelo nos olhos. Marcelo hesitou, não porque não precisasse do dinheiro, mas por sentir que não merecia tanto reconhecimento apenas por ter feito o que considerava certo. Obrigado, senhor. Isso vai me ajudar muito. Mas saiba que eu devolveria sua carteira mesmo sem nada em troca, disse Marcelo, aceitando o dinheiro com uma expressão de humildade. Ele se despediu com um leve aceno, sentindo uma mistura de gratidão e alívio. Tiago acompanhou com o olhar até a porta, onde Marcelo se virou e agradeceu mais uma vez antes de sair do escritório. A porta se fechou lentamente, deixando Tiago sozinho, mas com a mente cheia de pensamentos. Tiago se sentou em sua cadeira, olhando para a carteira vazia em sua mão. Ele pensava no homem que acabara de conhecer e no que aquilo significava. Para Tiago, Marcelo era um lembrete de que valores como honestidade e caráter não estavam necessariamente ligados à riqueza ou posição social. Ficou se perguntando como alguém que não tinha nada a perder escolheu fazer o que era certo, enquanto tantos ao seu redor, com tudo a perder, faziam escolhas erradas diariamente. Enquanto Tiago voltava ao trabalho, um pensamento não saía de sua cabeça. A integridade de Marcelo era um tesouro raro, mais valioso do que qualquer carteira recheada de dinheiro. A história daquele homem de rua, que por um momento se cruzou com a sua, deixou uma marca em Tiago, e ele sabia que, de alguma forma, aquilo não podia terminar ali. Tiago embarcou em sua viagem no dia seguinte ao encontro com Marcelo, mas, mesmo com a correria dos compromissos de trabalho, ele não conseguia parar de pensar no homem que tinha encontrado sua carteira. Durante as longas horas nos aeroportos e reuniões, o rosto de Marcelo e sua história ressoavam em sua mente. Tiago se perguntava como alguém que perdeu tudo podia manter tanta dignidade e honestidade, um contraste tão marcante com o mundo de negócios ao qual estava acostumado, onde lealdades eram frequentemente compradas e vendidas. Dias depois, quando Tiago retornou à cidade, decidiu parar no café onde costumava ir sempre que precisava de um momento para refletir. Ele sentou-se próximo à janela, e enquanto olhava distraidamente para a movimentação da rua, avistou de longe uma figura familiar, Marcelo, sentado em um banco da praça, perdido em seus próprios pensamentos. A visão de Marcelo, com suas roupas gastas e o olhar distante, fez Tiago tomar uma decisão ali mesmo. Ele sabia que uma pessoa como Marcelo merecia mais do que a vida havia lhe dado. Tiago levantou-se e foi até Marcelo, que o reconheceu de imediato. Senhor Estrada, disse Marcelo, surpreso ao ver o empresário se aproximar. O que faz por aqui? Tiago sorriu e estendeu a mão. Vim tomar um café, mas parece que o destino nos colocou frente a frente de novo, disse ele com um tom amigável. Gostaria de conversar com você, Marcelo. Vamos ao café, por minha conta. Marcelo hesitou por um segundo, mas aceitou o convite, sentindo-se honrado pela atenção de Tiago. Sentados no café, Tiago começou a perguntar mais sobre Marcelo, querendo entender melhor a história daquele homem que havia deixado uma marca tão profunda em sua mente. Conte-me mais sobre você, Marcelo. Quero entender como chegou a essa situação, disse Tiago, olhando diretamente nos olhos de Marcelo. Com um suspiro profundo, Marcelo começou a relatar sua história, desde os dias felizes ao lado de Fernando e os sonhos que tinham para o futuro, até a falência de seu pequeno negócio de materiais de construção, a perda da casa e o afastamento da família. Ele contou sobre a morte dos pais, a separação de Fernanda e, finalmente, a vida dura nas ruas. Tiago ouviu cada palavra com atenção, sem interromper, absorvendo a profundidade da jornada de Marcelo. Você tinha um negócio próprio, então? Perguntou Tiago, intrigado. Marcelo assentiu, explicando com paixão sobre a loja que havia começado do zero e que, por um tempo, fora seu orgulho. Eu fazia de tudo, sabe? Trabalhava de domingo a domingo.
Mas as coisas saíram do meu controle, e em pouco tempo, perdi tudo que tinha lutado para construir, disse Marcelo, sua voz carregada de um misto de tristeza e nostalgia. Tiago ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre o que acabará de ouvir. Então, com um brilho de determinação no olhar, ele disse, Marcelo, eu acredito que pessoas boas merecem coisas boas. Você mostrou um caráter que é raro, e eu quero ajudar você a se reerguer. Tem os recursos, e você tem a experiência e a vontade. Vamos fazer isso juntos? Quero investir no seu negócio, mas dessa vez, faremos da maneira certa? Marcelo ficou atônito, sem saber se estava sonhando ou se aquelas palavras eram reais. Senhor, eu nem sei o que dizer. Nunca imaginei que alguém pudesse acreditar em mim assim, disse Marcelo, com os olhos marejados de emoção. Não precisa dizer nada agora, disse Tiago, sorrindo. Apenas saiba que você merece essa oportunidade, e eu estou aqui para garantir que você a tenha. Quero ver você de volta ao lugar que merece. E assim, o plano foi colocado em prática. Tiago investiu uma grande quantidade de dinheiro para que Marcelo pudesse reabrir seu negócio, agora com todo o suporte necessário para evitar os erros do passado. Marcelo mergulhou de cabeça no projeto, trabalhando dia e noite com o mesmo fervor que tinha anos atrás, mas desta vez com a orientação e o apoio de Tiago. Em poucos meses, o novo negócio de Marcelo começou a prosperar. Ele se dedicou com afinco, e sua loja tornou-se conhecida na região, conquistando clientes pela qualidade do atendimento e pelo caráter de seu proprietário. A transformação de Marcelo foi notável, com o cabelo e a barba cortados, roupas limpas e um semblante renovado, ele parecia um homem completamente diferente. Não era apenas a aparência que havia mudado, era a confiança, o brilho no olhar de quem havia recebido uma nova chance. Tiago e Marcelo continuaram se encontrando regularmente, não mais como benfeitor e beneficiário, mas como grandes amigos. Em uma dessas reuniões, Marcelo tentou devolver o dinheiro que Tiago havia investido, insistindo que não se sentia confortável em manter algo que não era seu. Tiago, eu sou eternamente grato a você. Por favor, aceite esse dinheiro de volta, disse Marcelo, estendendo o envelope para Tiago. Mas Tiago recusou, sorrindo e balançando a cabeça. Esse investimento não foi sobre dinheiro, Marcelo. Foi sobre acreditar em você, porque você me mostrou que é caráter verdadeiro. O que você fez por mim aquele dia vale mais do que qualquer quantia. Guarde isso, e siga em frente. O mundo precisa de mais pessoas como você, disse Tiago, com um brilho de orgulho nos olhos. Marcelo sorriu, entendendo que o que havia recebido não era apenas uma ajuda financeira, mas uma nova vida, um recomeço pautado na confiança e na amizade. A história de Marcelo, do homem que devolveu uma carteira perdida sem esperar nada em troca, se espalhou como um exemplo de honestidade e resiliência. Ele nunca esqueceu de onde veio e sempre que podia, ajudava outros que, como ele, haviam perdido tudo. E assim, sua jornada, marcada por perdas e superações, transformou-se em uma inspiradora lição sobre o poder da bondade, da honestidade e da segunda chance que todos merecem. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!